Hoje ao ABCD se acrescenta o E, que seria uma elevação de parte da lesão. Então você pode passar a ter uma mudança de relevo, que qualquer coisa que seja uma mudança da pinta merece atenção. Então, pessoal, aí ele acaba de mostrar o caso de uma doença silenciosa que pode te levar à morte se você não tomar cuidado e não perceber a tempo, se você não for ao seu dermatologista e descobrir isso a tempo. É uma grande realidade, né? É realidade, porque, como eu disse, o melanoma tem malignidade elevada. Eu acho que as pessoas em geral se preocupam e veem o câncer do pâncreas, do fígado como extremamente graves. O melanoma não é muito diferente. E por que não é diferente? Eu fico tão incomodado quando vejo uma lesão que passou sem ser vista, né? Porque a pele está visível. Eu acho que a palpação de um abdômen, às vezes, é por conta de uma queixa. Um exame, então, às vezes, acidentalmente, você descobre uma imagem hepática que cursa silenciosamente, como você disse, por tempo longo. Mas está ali, a gente batendo o olho, tem diagnóstico. Com o dermatoscópio, que é o aparelhinho lá, que é o zoiador de pinta, que eu brinco, a gente tem uma fidelidade diagnóstica enorme. E essas mudanças podem ser percebidas. Então, o que a pessoa tem que ter atenção? Além desses sinais que eu falei, é uma mudança na pinta, uma mudança brusca, um crescimento rápido. Esses névoos, como eu disse, têm momentos de surgir com mais frequência. Então, é na primeira infância, às vezes devido à exposição ao sol, porque o melanócito é uma célula que tem estímulo da exposição ao sol na produção da melanina, então ela se faz visível. Muitas vezes, perto da puberdade, pelos estímulos hormonais, também pode haver alteração nessas células, ou na gestação. É importante a gestação também é um período que, pelo turbilhão hormonal, algumas pintas podem sofrer alguma transformação. Já na vida adulta, no adulto, é mais raro o surgimento de lesões. Então, uma pinta que surge no adulto, ou que começa a ter um crescimento mais rápido, uma mudança de coloração. Eu brinco que pintas não foram feitas para coçar, para arder, para queimar, muito menos para sangrar. Então, merecem atenção. Mesmo uma pinta que é traumatizada. Outro dia eu tive um rapaz, é meu paciente desde pequeno, é surfista. Foi surfar e teve uma pinta localizada na região peitoral que sangrou. Evidentemente foi pelo trauma da prancha, mas esse trauma pode induzir a uma modificação da lesão. Então ele foi, como ele é nosso paciente há muito tempo, ele foi conferir se ele tinha sofrido algo que pudesse alarmar e pudesse exigir alguma atenção. Entendi. Na última vez que eu estive no seu consultório para remover uma pinta suspeita de malignidade, você estava me contando de um paciente que teve um melanoma e que não percebeu e que... Lembra disso? Lembro. Você pode contar isso para nós, por favor? Eu acho super importante que as pessoas todas entendam que existe uma necessidade muito grande de você se precaver. Você fazendo prevenção, você não terá maiores riscos, desde que você pegue as coisas no comecinho. Por favor. Esse é um caso marcante que aconteceu há muito tempo. Foi nos primeiros anos de carreira. Eu lembrei desse caso e contei a você até por uma coincidência. Eu estava almoçando e no restaurante chegou uma pessoa que era minha paciente. E ela chegou, nós nos cumprimentamos, é uma paciente muito querida. E logo depois chegou a filha dela com a neta. E eu olhei e comentei com minha mulher, vixe, olha lá, são 3 gerações de pacientes ali naquela mesa. E aí eu me lembrei que a mãe foi uma das minhas primeiras pacientes no consultório, e eu me lembrei que eu cheguei a atender o pai dela. Então era a primeira geração que completaria 4 na mesma família. E esse era uma pessoa idosa, daquela geração que não se importava muito com saúde ou tem um pouco de receio de ir ao médico. E um dia ele foi me consultar por conta de uma pinta que ele tinha no dorso e que tinha crescido rapidamente e começando a sangrar. E quando eu vi era nitidamente um melanoma, e um melanoma já avançado. E você não esquece o caso porque foi a primeira consulta que eu tive, mas ele teve uma sobrevida de apenas 4 meses depois de ter o diagnóstico.
ele já tinha metástases disseminadas, o que comprova a agressividade do melanoma. Essa agressividade faz com que o diagnóstico precoce seja muito importante. E isso é porque a única solução que pode ser resolutiva para o melanoma é o diagnóstico precoce, com a retirada da lesão, com margem de segurança. Como ele tem capacidade muito breve de invasividade, ele vai dar metástases muito cedo. E se você não fizer a retirada no início, o melanoma até hoje é uma lesão que não tem tratamentos eficazes que não sejam retirados. Então ele não responde à quimioterapia, não responde à radioterapia, não responde à imunoterapia. Isso é assustador, hein? Mais recentemente, muitas pessoas até entendem mal, saíram alguns artigos que falam de uma vacina para melanoma. É importante entender, foi mal utilizado esse termo, embora seja consagrado e foi introduzido pela Academia Americana de Dermatologia. Quando a gente fala em vacina, a gente está pensando em prevenção. E eles usaram esse termo para algumas drogas hoje que são usadas no tratamento do melanoma metastático. Mas, infelizmente, aquilo que hoje é até relatado cientificamente como um sucesso, faz com que, além de carregado de inúmeros efeitos adversos, colaterais, agressivos, você tenha, na realidade, uma sobrevida que antigamente era de 6 meses, hoje, com esses novos tratamentos, prolongada para 18 ou 24 meses. Então, a pobreza de tratamento é que deixa, que nos incomoda, né, de ter passado um diagnóstico que não foi realizado. Em quanto tempo um melanoma pode se desenvolver e atingir uma profundidade perigosa? Isso é muito variável. É muito variável. Às vezes você tem lesões que cursam por meses, mas isso pode acontecer em período breve, de semanas, meses. É raro que seja uma coisa mais longa do que isso. Essa metastatização pode ocorrer a qualquer momento. Não tem nada, não tem uma regra que siga um tempo de duração. Daí, quanto mais precoce, melhor. Que coisa incrível, hein? Uma outra coisa, e com relação à importância do sol e da vitamina D? Olha, o sol, acho que a gente pode puxar o sol por várias maneiras. Acho que essa é a pergunta que as pessoas hoje fazem muito, né? E acho que eu posso casar isso com tudo o que falei antes. O sol tem uma importância muito grande no desenvolvimento do câncer da pele, né? Então você vai ter, tanto no carcinoma basocelular, como no espinocelular e também no melanoma. No carcinoma basocelular e no carcinoma espinocelular, tem uma importância muito grande a radiação recebida pela pele de uma maneira cumulativa, somatória, durante toda a vida.